will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, malta, a altura mais fixe do ano, cá estamos nós, falar de playoff, temos aí muita coisa para falar, naturalmente. Uma semana mais linda para nós, só fizemos um episódio por semana, só fizemos um episódio nesta semana, era o que eu queria dizer. Saudades. Para vocês terem saudades. Mas é um episódio em grande, é um episódio com o Ricardo Brito Reis, com o meu Chico aqui presencial, e portanto temos aí muita coisa para falar. Temos olhar para as séries de playoff, olhar para algumas equipas que já foram eliminadas, olhar aí para uma série de situações, e vou-vos contar uma coisa que é engraçada, que é, esta não é a primeira vez que eu estou a ver o Ricardo e o Chico esta semana, porque eu desloquei-me de propósito a Lisboa para ver o Ricardo no seu outro trabalho, no seu day job, no seu podcast Bola ao Ar. Isso faz de nós o pescado. É. Vocês são o night job. Somos exatamente. E eu gostei muito e foi fixe. E foi também fixe, porque humildemente vieram-nos cumprimentar, a dizer que também gostam do nosso trabalho. Menos do que ele, que foi uma estrela do céu, e até ele até camisolas. Assuntos e camisolas e coisas. Mas foi o momento para certo. Trouxeram os nabos. Eu trouxe 2 nabos. Eu não trouxe. Eu trouxe 2 nabos para fazer sopa. Não fizeste uma sopinha? Não trouxe. Ele trouxe, vinha no carro aquilo a cheirar a nabos. Eu não trouxe. Ele veio para fazer sopa, precisamente para fazer sopa. E já fizeste ou não? Ainda não. Depois partilho a uma receita Oprah, contigo. só para quem não possa estar a par, a Oprah dá carros e casas dava nos seus programas. O Ricardo, no seu programa, ao vivo, deu nabos, literalmente nabos, levaram uma saca de 90 nabos, que eu depois até me questionei como é que eles tinham comprado os 90 nabos, e depois explicaram que foram estabelecimento a estabelecimento. Eu não trouxe nenhum nabo. No final da noite sobraram muito, é que eu, quando saí já sobraram Não faço ideia, isso ficou para outra pessoa. Muito bem. Não quero saber de nabos, aliás, isso era uma das discussões. Nabo no cozido, para mim, não faz sentido. Eu não gosto. Dizem que em termos de acidez e de equilíbrios, que é uma coisa que faz sentido, mas depois comer o nabo em si. Pois não sei. Não. Eu acho que nunca comi um nabo e não gosto de cozido. E não gosto de cozido. Dentro de todas as interpretações que tu estás a ter na tua cabeça, é totalmente verdade. Isso é motivo para cancelamento, não gostares de cozido neste país. Não achas que eu vou falar com o Pedro Maia para cortar este vídeo e meter para fazer um react num dos próximos reacts. Mais alguma iguaria portuguesa assim conhecida? Várias. Tudo, eu vou-te explicar. Mas gostas de pastel de Belém, afinal? Gosto. Isso gostas. Eu vou-te explicar tudo, isto é mesmo verdade. Eu tenho tudo que seja comidas misturadas, tipo rancho, tudo que seja mistelgas, eu não consigo comer. És daqueles que divide os pratos com secções. Eu gosto de ter o meu arroz, o meu bife, a minha batatinha, e não gosto e também comes por partes, como os miúdos? Não, mas gosto deixar as batatinhas para o fim. Seguindo a lógica do Ricardo, cada garfada é uma coisa. Também te cortam a comida como aos miúdos? Deus, olha, era bom. Olha, vamos falar da NBA, meus amigos. Vamos falar da NBA, que é isso que nós estamos aqui a falar. Antes de irmos às séries de playoff, só olhar aqui para algumas equipas que já foram eliminadas, algumas, nós estamos a gravar isto na sexta, ainda vão haver 2 jogos de playoff, mas como o playoff começa depois logo no sábado, não dava para fazer de outra forma. Mas há uma equipa que já foi eliminada. Aliás, há 2 que já foram eliminadas, uma em cada conferência. Vamos começar pelaquela que é mais mítica, né? Os Golden State Warriors foram eliminados, foi uma exibição pobre deles contra os Kings. A equipa pareceu cansada, a equipa pareceu desligada, e faz algum sentido porque a época foi longa, a época foi, para eles, parece que foram 4 épocas na mesma época, entre castigos, entre lesões, Clay vai para o banco, Clay vem do banco, tudo, rookies aparecem, não sei o quê. Mais do que estamos a olhar, ao Ricardo, para fim de dinastia, porque se calhar a dinastia já tinha acabado especificamente. Não é? Já não... O que é isso? Iam ser oitavos, não é? É olhar um bocadinho para uma equipa que pareceu cansada e que, com um futuro incerto, não sei, parece que chegou ao fim, não é? Vão continuar a ser relevantes porque vão continuar a ter Curry, vão continuar a ter Green, se calhar vão continuar a ter Clay, mas não é, acho que já correu o seu rio. É uma equipa que, nos seus tempos áureos, viveu do prime de Steph Curry, que podemos argumentar que ainda está a acontecer porque ele continua a fazer o que faz bem, continua a fazer muito bem. Do prime de Draymond Green, e isso é uma discussão que podemos ter, e do prime de Klay Thompson, pelo menos enquanto atirador, foi durante muitos anos um dos melhores da liga e por isso solidificou o seu lugar entre os melhores da história da NBA. A verdade é que o Klay esteve bastante
abaixo daquilo que nos habituou, e sobretudo a ausência de Draymond Green acho que teve o maior impacto nesta época dos Warriors. Eles podiam ter conseguido perfeitamente um dos 6 primeiros lugares. Eles ficaram duas, 3 vitórias dos Suns. O Draymond Green falhou 20 jogos. Pois, e portanto, se tem havido mais consistência de Draymond Green, mais availability de Draymond Green, isso serviria para colmatar as inexperiências do Trayce Jackson-Davis e do Podziemski, que na verdade não pareceu nada inexperiente, parecia um veterano. O Trayce pareceu. O Trayce, sim, o Trayce teve momentos, teve momentos mais complicados, mas serviria para colmatar até os momentos de crescimento do Kuminga, que andou ali também com altos e baixos. Havendo Draymond Green, teria sido tudo mais tranquilo, e portanto acho que mais do que apontar o dedo ao Klay Thompson, o Klay Thompson fez, enfim, ele sacrificou-se, ele veio publicamente verbalizar que já não era o mesmo jogador, que dizer, e deve ser muito difícil para um jogador com ego, como são todos os jogadores da NBA, dizer que já não tinha capacidade e que se calhar era melhor sair do banco. Portanto, o Klay Thompson sacrificou-se, fez tudo o que podia fazer para tentar não prejudicar a equipa, tentar encontrar um papel dentro da equipa. O Draymond Green fez tudo para estragar o que foi a época da equipa. Há um rácio de problemas, recompensa, e o Draymond Green, os problemas que ele dava normalmente eram inferiores às recompensas que ele dava. Nos últimos 2 anos, desde a situação do Jordan Poole até ao último castigo, à chapada no Nurkic, esse rácio mudou. E, portanto, não há nada a fazer. Ele está a ter a pior decadência que um jogador pode ter, que é a decadência psicológica. A decadência física acontece a todos. O Klay Thompson é uma clara decadência física. As lesões afetaram, ele já não aguenta o que aguentava tanto defensivamente como mesmo a nível daquela correria que eles conseguem impor. O Draymond, pronto, é o que tu disseste, problemas houve sempre. Normalmente ele acrescentava tanto dentro de campo que as pessoas e a própria organização e o próprio treinador quase que fechavam os olhos e iam normalizando essas situações para proteger também a personagem. Este ano já vimos essa mudança de discurso. O Steve Kerr, depois daqueles episódios, já dizia ele claramente precisa de ajuda. Há uns anos não ouvíamos isso, não ouvíamos o Steve Kerr a dizer isso. Ele era sempre o primeiro a vir publicamente defender. Houve essa mudança e, como disseste bem, a equipa neste momento perde mais com o que ele traz fora de campo do que ganha dentro de campo, porque ele também depois está-se a aliar a tal decadência psicológica que falei com o normal decréscimo físico, porque ele também já não aguenta o que aguentava antes, e isso vai influenciar. Está ali uma mistura que faz com que ele esteja a perder muito valor face à redundância que tinha na liga e na equipa. É engraçado porque quando ele jogou, especialmente defensivamente, e estava a ter um ano muito bom no nível do seu lançamento, mas quando jogou ele esteve sempre muito bem defensivamente, tu não notas grandes diferenças. Portanto, o problema foi mesmo, como eles costumam dizer, the best abilities, availability, ele não o teve. A grande questão aqui vai se prender com o Klay Thompson, que está termina o seu contrato. Eu acho que ele vai continuar. Achas? Acho que não, com um contrato assim mais simpático. Um contrato. Ele ganha 43 este ano, portanto. Que é demais. Não, claro que é demais, mas ele não ia, mesmo que ele estivesse a lançar bem, ele não ia ganhar mais do que isto. Não havia hipótese. Portanto, mas ele vale o quê? Vale metade disso, se calhar. Vale metade, é isso. Agora, o que eu queria dizer era isto. Eu acho que ele vai ficar. Mas eles fizeram uma proposta desse género e ele rejeitou. Uhum. Agora, esta época pode pesar na decisão dele agora. Eu acho que ele vai ouvir outras equipas. Mas achas? Acho que ele vai ouvir outras equipas, porque eu sinto que a equipa está cansada. Eu não estou a dizer que eles se dão mal, claro que não, mas estão cansados. Mas eu acho que para ele saúde mental, ele tem falado muito sobre as dificuldades de ultrapassar as lesões, e eu acho que a saúde mental para ele é importante. E o facto dele estar ali pertinho de quem foram os seus irmãos, os seus companheiros ao longo de uma década, está em casa, se calhar já pagou o aluguer da Marina para o barco durante algum tempo, não se sabe, e se for para outro sítio pode não ter sítio onde estacionar. Sim, se for barquito, não é? Em Orlando tem. Em Orlando tem, é verdade. Orlando tem. Em Dallas não tem. Em Detroit também não tem. Dallas não tem, a não ser que eles construam um novo pavilhão com o casino e com um lago para o Estamos a falar de saúde mental. Em Detroit ele não teria saúde mental nenhuma. Pois, Detroit não, mas em Orlando talvez na Flórida, barquinho, viagens curtinhas ali para Miami. Dá para dar um saltinho ali às Caraíbas, não é?
não é? O Arquite. Não, estou a brincar. Eu acho que ele vai acabar por ficar. E há aqui uma questão engraçada, porque esta equipa realmente está numa situação financeira incrível. Eles gastaram eu ia-te questionar mesmo 300 e tal disso. milhões entre. Este ano o payroll deles foi 300 e poucos milhões entre payroll e taxes. Só que eles têm aqui uma coisa boa, que é 30 milhões vão à vida já, com o adeus do Chris Paul. Adeus. Mas o Steve Kerr disse que gostava que ele continuasse. Mas não vai continuar pelo mínimo, não vai continuar por 30 milhões. Portanto, logo aí são 30 milhões a menos. Se o Clay, prevendo que ele vai ganhar cerca de metade disto, são logo 50 milhões a menos. 50 milhões para eles representam centos e muitos milhões. Quase 200. Já estamos a falar aqui. O Mike Dunleavy deu uma conferência de imprensa, aliás, foi muito elogiado pelos jornalistas, porque é a única equipa da Liga que no final do ano disponibiliza o General Manager para falar com jornalistas, independentemente dos resultados. E este ano os resultados foram péssimos e eles disponibilizaram a mesma, logo mal termina a temporada. E foi muito elogiado por vários jornalistas, num recado, obviamente, para várias equipas da Liga que não o fazem. E ele disse que, enfim, queremos manter toda a gente, é verdade, mas não podemos ter 400 milhões de gastos para uma equipa que não foi aos playoffs. Eles, para o ano, imaginemos que o Chris Paul tinha mais um ano de contrato com o mesmo valor e que o Clay tinha mais um ano de contrato. Eles iam chegar ao meio bilhão. Porque é a repetição. Para uma equipa a lutar pelo play. Para uma equipa foi em 10º na conferência. Portanto, estou curioso. Olha, outra equipa que foi eliminada foram os Hawks. Eles chegaram a esta fase muito banged up. O Trae Young tinha recuperado, Jalen Johnson também estava ausente. Onyeka, exatamente. Tiveram um ano muito difícil. Portanto, não foi uma grande surpresa. Aquilo que vamos ter é um verão complicado para eles, não é? Quem é que eles vão trocar? Exatamente, nós já tivemos esta conversa, não é? Quem é que eles vão trocar? Eu acho que chegou à altura. Está na altura? Está na altura de mandar o Trae Young para o outro lado? Ou o Trae Young ou o DeJounte. O Trae Young já os levou uma final de conferência. Sim, o Trae Young dá mais retorno também. O Trae Young dá mais retorno. Mas também tem um contrato maior. Podem trocar os dois e seguir em frente com o Jalen Johnson. Eu vi essa ideia de se trocarem literalmente os dois. Caraças, isso era... Não era começar do zero, não é? Jalen Johnson, Onyeka Okongwu. Era começar, não era do zero, mas era do... É quase, mas... Mas eu percebo, porque ficares com o Murray ali numa equipa que não tem grande potencial para chegar a um nível competitivo, também não... É isso, depende de como é que eles avaliam os dois jogadores, não é? Estamos a falar de dois All-Stars, All-Star, quando foi All-Star, o outro foi um bocadinho mais por conjugação de situações, o DeJounte Murray. E portanto ele pode ir para os Lakers. Eu aceito o Trae nos Lakers. Deixa eu ir para San António. É isso. Sabes quem é que eu gostava de ver em San António? Sem brincadeiras, é mesmo verdade. O Chris Paul. Um aninho. Percebo porquê. Um aninho. Seria um base perfeito para meter a bola sempre no Embanyama, não é? Um aninho, só ali, tal. Só ajudá-lo, ser profissional. Será que ele estava disponível? Não sei. E o Ben Simmons estará disponível? Não, o Ben Simmons... Vocês brincam com o Ben Simmons, eu já vos disse várias vezes. Ben Simmons para o ano vai ser um dos jogadores mais valiosos da Liga, por causa do seu contrato. Contrato expirante naquele valor. Oh, meu amigo. Eu vou-te já dizer uma coisa. Eu não ficava chocado, isto é bem verdade, e vamos falar disto a seguir, que, de uma forma ou de outra, o Ben Simmons, para o ano, começasse a época em Cleveland. Eu estava a pensar mais em Detroit. Detroit. E mandavam o Donovan Mitchell para Nova Iorque, para onde ele quer ir, não é? Atenção, já estou mesmo a ver que isto vai dar corte para as redes sociais. Eu não estou a dizer que são dois jogadores equivalentes. Os agregadores, olha os agregadores. Eu estou a dizer que, pelo seu contrato... Já vou deixar a nota para cortarem o que estás a ter neste momento. Eu não me chocava que os Cavs fossem eliminados na primeira ronda. Donovan Mitchell já rejeitou várias renovações. Chegavam à altura de ter de o trocar. Iam falar com Brooklyn, iam umas piques, ia um bom jogador, ia o Ben Simmons para encaixar contratos. Olha, e então, quem é que gostavas de ver trocado? Quem é que achas? Achas mesmo que são os dois? Eu acho que eles já tiveram a ida às finais de conferência com o Trae Young, portanto tiveram um vislumbre de que é possível chegar longe com o Trae Young e montando uma equipa, se calhar com as peças certas, sobretudo que garantam estabilidade defensiva, é possível lá chegar. O Jalen Johnson e o Onyeka dão essa estabilidade também, são peças jovens para apostar para o futuro também, não só para o presente, e podem
tentar continuar a trabalhar a partir dessa base. Agora, eu fiquei muito desiludido com o que eles fizeram este ano, porque tinham um plantel profundo, tiveram um treinador que esteve lá quase meia época no ano passado a perceber o que é que tinha em mãos, e foi uma desilusão nos dois lados do campo. Isso para mim é que foi o mais grave. Depois não houve Trae Young e o DeJounte começou a partir tudo. Eles também ficaram com a ideia que se calhar só com um deles a coisa funciona melhor. Portanto, pode fazer sentido para eles desfazer esta dupla, porque de facto eles não conseguem coabitar. Parece-me que, ao contrário de Luka e Kyrie, que têm algumas dificuldades, mas que aprenderam a coabitar, eu acho que é muito difícil a coabitação do Trae Young e do DeJounte. Será sempre à vez. Agora és tu, agora sou eu. E sem bola os dois são 0. E portanto acho difícil que mantenham os dois. Agora, se vão trocar os dois, acredito que possa ser uma possibilidade, pela oferta certa. Pode ser uma possibilidade, a ver vamos, mas enfim, eu ficaria com Trae Young pelo talento e por acreditar que, rodeando de peças certas, a coisa pode funcionar. A questão Mas aqui, o que é funcionar? É a minha questão. Porque... O funcionar é voltar a umas finais de conferência. Sim, mas será que isso é suficiente para insistir no Trae Young? Agora. Suficiente? Neste momento, eles não foram aos playoffs, quer dizer, tendo em conta eles para o ano, se chegarem à primeira ronda, já fizeram melhor do que este ano. Fizeram agora, percebo. Tu, quando chegas à final de conferência, já só estás a olhar para ganhar. Ficaram 10 jogos abaixo dos 50%. Eu só vejo que, imagina, eles para conseguirem isso, eles acho que não vai ser agora com uma troca. Isso não vai ser. Ou seja, vai demorar. Claro. Ou seja, terão que ser pacientes. E aquilo parece um franchise que não é nada paciente, que eles têm trocado tudo o que resulta mal à volta do Trae Young. Toda a gente que não tem funcionado, olha, correu aqui mal alguma coisa, és trocado. Trocaram treinadores, deve ser das equipas que tem mais de trocar um treinador nos últimos tempos. Sim, mas já tem um treinador que eu acho que ainda tem Vai, algum crédito. Eu acho que este ano fica surpreendido por não ter havido a troca de Okongwu exclusivo para o 5 e o Capela a sair, mas talvez passe por aí o início desse passo em frente. Aqui a questão de ficar com o Trae Young é que o Trae Young não tarda nada, vai ser elegível para um Supermax. E aí estamos a falar tem de que tomar decisões. São 35% do cap, portanto vamos ver. Olhem, vamos então aqui aos playoffs. Temos 6 séries já definidas? 6 séries definidas, faltam 2. Só muito rapidamente, rapid fire, play-ins de hoje. Temos Chicago-Miami. Quem é que vocês vão? Miami infelizmente perdeu, Jimmy Butler. Pois, eu não sei se Chicago não consegue dar a volta a Miami. Eu vou Chicago também. Chico. Eu mantenho Miami. E o outro é Pelicans Kings. Eu vou Sem Kings. Zion, Sacramento. O Brandon Ingram. Esse é o outro assunto que eu queria falar com vocês. O Brandon Ingram teve uma postura terrível no jogo contra os Lakers. Ele não joga ao quarto período. E foi sentadinho no banco. Não foi às huddles, completamente desligado daquilo que estava a acontecer. Ele rejeitou renovar no ano passado porque acreditava, com legítimas aspirações, que poderia ser All-NBA este ano. Não vai ser All-NBA. Estamos a falar de um max contract, 30% do cap. Portanto, é estressante este contrato. Primeiro, é uma equipa estressante. Primeiro porque o fit dele com o Zion tem vários anos e nunca funcionou. Mas também pode nunca ter funcionado porque o Zion também nem sempre está disponível. Ainda agora, quando estava disponível, estava a jogar muito bem, 40 pontos, provavelmente os Lakers iam perder aquele jogo. Várias vezes e houve ali momentos em que os dois puderam brilhar. Exatamente. Primeiro, eu não acho que ele seja um jogador 30% do cap. Não é. E isso leva-nos a uma questão. Trocamos ou renovamos? Porque normalmente nós não vemos renovações de jogadores que fiquem com 90% do max. Se estás perto do max, recebes o max. Mas como dizia uma banda aqui desta bela localidade, basamos ou ficamos, não é? Basamos ou ficamos. Não é? Basamos. Se calhar basamos. Achas que pode ser um jogador a estar disponível no verão? Talvez. Disponível se calhar é uma palavra muito aberta. É um jogador que há abertura. Há abertura, não é? Sim, até pela atitude, e tu falaste, a linguagem corporal dele é de alguém que estava chateado ou porque achava que devia ter jogado ou porque achava que estava a ser injustiçado, seja o que for. Isso pouco interessa naquele momento. Naquele momento eles estão todos a disputar um lugar nos playoffs. O Zion lesionou-se, era preciso encontrar umas soluções. O CJ McCollum estava a lançar muito mal. E se ele não foi opção, foi porque terá começado nele o problema. Depois não integrar
as ações da equipa, enfim, estar ali completamente Amuado. deslocado e amuado, é sinal que até do ponto de vista da ligação no balneário que as coisas não estão bem, porque na derrota é que se vê o caráter dos jogadores e das pessoas, e o CJ McCollum não começou ali a apontar o dedo e não foi ao huddle e se calhar, eu depois não vi as conferências de imprensa, mas se calhar não foi o CJ. O CJ não sei se foi, o Brandon Ingram não foi. Pronto, mas o CJ não sei se foi, mas não me custa imaginar que não tenha problemas em falar e ser o primeiro a dizer, até porque é dos mais veteranos, passa por mim sobretudo, agora dar a resposta no próximo jogo. Pois, e essa é outra, não é? Porque eles têm outro jogo. Sim. E isto o Ingram, não é? O treinador viu, o treinador sentiu, o treinador tomou a sua decisão, mesmo quando o Zion se lesionou, podíamos, perderam o Zion, vão precisar de ataque, eles não foram ao Brandon Ingram, mas o Brandon Ingram reagiu de uma forma que deixa o treinador olhar, mas nós jogamos, nós ainda podemos ir ao playoff e, com todo o respeito para o Standard, eles até podem ser beneficiados, porque podem não ter que jogar com Denver, que era o resultado que iriam se ganhassem aos Lakers, e eu acho que não são favoritos em nenhuma das séries, mas a percentagem de probabilidade de vitória contra o Standard é maior do que contra Denver. Qualquer equipa que estava no play-in preferia apanhar o Standard do que os Nuggets. Claro. Acho que qualquer equipa nos playoffs todo, não é? Claro. Se és aos Celtics, preferes jogar com os Nuggets na final ou com o Standard? Sim. Isso sim. Claro que sim. Eu só estava a pensar no Oeste, por questões óbvias. Por isso é que é curioso. Para começar, estou curioso para ver como é que vai ser essa gestão neste jogo de play-in contra os Kings. Não pode haver gestão, é all-in, jogo 7. Pois. Depois do que ele fez, ele há de começar o jogo, tem o seu estatuto de estrela naquela equipa. A questão é que, tal como no jogo anterior, o Trey Murphy começar a pegar no jogo e se perceber que é competente nos dois lados do campo, ofensivamente está a criar, e o Ingram não estava a fazer nada. O Ingram vai dizer muito. Se o Ingram arranca mal o jogo, eu acho que ele não vai ser encostado. Não, aqui a questão é que o Zion, é mais fácil para o Zion jogar com o Trey Murphy do que jogar com o Ingram, por causa do spacing. Tu defendes diferente, o nível de gravidade que tu dás ao Trey Murphy não é o mesmo que dás ao Ingram. O Ingram é melhor, obviamente, mas o Trey Murphy dá um espaçamento melhor e vimos isso, especialmente depois do Valanciunas não ter jogado praticamente o Zion. Eu acho que é excelente, tem aqui um encaixe porreiro, o Valanciunas dá-se bem contra o Sabonis, tem ali um encaixe também de jogadores grandes, de que o Sabonis vai ser retirado com a ameaça do triplo do Valanciunas, mas pode jogar dentro também, e eles, como bons europeus, gostam daquela pancadaria debaixo do cesto. E depois os criadores de perímetro, o Fox de um lado e sobretudo o Ingram, e vamos ver quem é que vai surgir do outro lado, o McCollum se vai aparecer, vão ter um papel decisivo, e os atiradores também. Eu acho que os Pelicans até têm boas possibilidades de conseguir ultrapassar os Kings. Não sei se este mau ambiente não vai ter implicação direta no rendimento. O Zion vai falhar pelo menos 2 semanas, mas eu deduzo que vai falhar mais, portanto eu diria que a primeira ronda ele não vai jogar. A primeira ronda é bastante longa, porque são muitas séries. É onde há mais espaço, digamos assim, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, antes de irmos aos playoffs, nós tivemos aqui, já dentro dos playoffs, nós tivemos aqui a ideia de fazer equipa, jogador e treinador mais pressionados à entrada desta fase. Portanto, cada um de nós escolheu as 3 vertentes. Cico, queres começar? Posso começar, então, nos jogadores. Diz só os nomes, depois explicas. Ok, Kyrie e Luka, estou ali numa divisória. Depois na equipa tenho os Philadelphia 76ers. E por fim no treinador tenho o Frank Vogel. Posso explicar cada um deles, lá está. O Kyrie e o Luka é um pouco por... Isto já é uma revenge team. Como se sabe, é o terceiro duelo em 4 anos. Acho que o primeiro... em 5 anos. Em 5 anos? O primeiro foi 19-20, acho. O primeiro foi 19-20. Então é 4 anos. Não, 5 épocas. 19, 20, 20, 21, 22, tens razão. 23. Depende da interpretação, mas sim. Mas pronto, é o terceiro duelo em 4, 5 anos. Os Clippers levaram sempre a melhor. Na primeira vez acho que foi 4-2, na segunda 4-3, salvo erro. 4, é possível. O último foi 4-3, é verdade. Sempre grandes jogos do Luka. Acho que é daqueles matchups que já nos fica na memória. Queres saber a média que o Luka tem nessas? Eu fui ver mais ou menos. Eu fui ver dos playoffs. O Luka em playoff está a lançar 50% com média de 30 e tal pontos por jogo. Na última série contra os Clippers em 2021 terminou com 36, arredondamos para 36 pontos média e 11 assistências. Pois é isso. E por isso é que a média nos playoffs é um pouco mais, porque ele teve ali uma época nos playoffs em que só fez 5, 6 assistências, e eu estava a ver nos playoffs em geral. É um dado curioso que eu descobri graças ao Ricardo, precisamente na nossa visita ao trabalho diário dele, que ele tem 13 jogos em playoffs contra os Clippers de 28. Isto
é impressionante que agora ele vai ultrapassar os 50% de jogos em playoff contra os Clippers. Teoricamente, sim. Na primeira ronda há de passar, não é? São mais 4 jogos pelo menos que faz. Sim, se passar da primeira ronda, pode voltar abaixo dos 50%. Sim, é isso. E baixará, de certeza. Pelo menos na primeira ronda deverá ultrapassar esses 50%. É incrível. E perdeu sempre. E é incrível, ainda por cima perdendo sempre, mas sempre com muitos jogos. Ou seja, há aqui uma rivalidade. E eu acho que o próprio Luka, porque como tu referiste muito bem, números estratosféricos contra os Clippers, mas não ganha, entre aspas, ganha 2 ou 3 jogos. E acho que há ali aquele sentimento de tem que ser esta, até porque a equipa finalmente estava a clicar, como nós temos vindo a comentar nas últimas semanas. A equipa reagiu bem ao trade deadline, está mais oleada, está mais simplificado o jogo, está o Kyrie, como vocês comentaram bem, a gente já fala sobre aquilo isso. Funcionou bem, e eu vejo essa pressão positiva de a equipa deu o salto nesta fase final da temporada. Temos que aproveitar. Há a questão do Kawhi de estar questionável, mas há o otimismo dele ir a jogo logo no jogo 1. Mas eles têm que aproveitar. Se é para vencer os Clippers, é agora. Olha, e Frank Vogel porquê? Frank Vogel, eu acho que, para começar, vou trazer um dado que acho que não sabes, se souberes, finge que não sabes, para eu ficar bem, que eu estava a ver aqui na nossa viagem, e é, desde 2021, os Timberwolves e os Suns enfrentaram-se 13 vezes. Sabes quantas é que os Timberwolves venceram? Nenhuma. 2. Nas últimas 7, que foi desde que o Gobert chegou à equipa, porque eu fui ver isso precisamente para vermos o desenho mais próximo do atual, foi 7 jogos, os Timberwolves ganharam 1. Esta época, os 3 jogos, os Suns venceram. E falamos muito dessa dicotomia entre o grande ataque dos Suns e a grande defesa dos Timberwolves, que vai ser muito interessante ver numa série. Já vamos falar também sobre isso. Mas o Vogel, porquê? Porque tem que ganhar essa série? O Vogel, porque nós falámos muito ao longo da temporada da importância do Vogel colocar esta equipa a defender minimamente, e eu acho que ele tem essa pressão de no fundo, retirar aquela pressão que vimos o ano passado ofensiva do Devin Booker e do KD, e depois, porque eu, por curiosidade, fui ver os jogos que eles tiveram esta época, e nós falamos muito dessa questão defensiva dos Suns, e houve um jogo em que os Suns venceram 97-87, ou seja, há uma amostra em que é possível os Suns defenderem bem. E qual é a tua equipa? E depois tem os 76ers, porque eu acho que mesmo vindo do play-in, eles são neste momento favoritos a ir à final do Oeste. E isso é muita pressão. Quais são os teus? Ricardo? Vou começar pelo joelho de Kawhi Leonard. Não, estou a brincar. Vai estar muito pressionado por causa das injeções, mas vamos lá a isto então. Elementos com mais pressão para os playoffs 2024. Damian Lillard, J.B. Bickerstaff, treinador dos Cleveland Cavaliers, e os Boston Celtics. Ok. Damian Lillard porquê? 2 motivos, sobretudo. Não há Giannis, obviamente, isso vai aumentar a pressão sobre os Bucks, que perderam 4 dos 5 jogos frente aos Indiana Pacers ao longo desta temporada, entre fase regular e in-season tournament. Vou-te dar um dado incrível sobre esses jogos. Mais à frente. Ok, eu também tenho aqui alguns para partilhar convosco. E portanto Lillard, que até fechou muito mal a temporada, mal a favor, jogo é terrível. Terá que aparecer, fazer o papel de Giannis, carregar a equipa, e depois terá que ser clutch nos jogos em que conseguirem levar até ao limite frente aos Pacers. Portanto, acho que é um peso muito grande para um jogador só, até porque estamos sempre na dúvida se o Chris Middleton está em condições ou não, e se o Giannis poderá em algum momento voltar, se vai apressar o seu regresso. E há muitas questões, vai tudo estar aqui nas costas do Dame. Treinador J.B. Bickerstaff, sobretudo pela decisão que tomou no jogo 82 da temporada de retirar os seus jogadores para perder o jogo final, alegadamente, vou deixar aqui um alegadamente, não vai ele estar a ouvir, alegadamente perder o último jogo da época para cair para o 4º lugar da fase regular e assim ter um encaixe com os Orlando Magic na primeira ronda. Colocou-os do lado do bracket dos Boston Celtics, portanto eles sabem, ou das duas uma, ou acreditam que são de facto uma equipa que consegue encaixar bem com os Celtics, ou então só tinham a ambição de chegar à primeira ronda dos playoffs. Não sei se isso tem alguma implicação no que está falado com o Donovan Mitchell. Enfim, há aqui muitas narrativas secundárias. Nós vamos falar sobre isso, mas viste a entrevista que Donovan Mitchell deu não vi. Anteontem. Donovan Mitchell deu uma entrevista onde disse que para ele não interessa ganhar a primeira ou segunda ronda, ele só quer final de conferência e final da NBA. Pronto, está a colocar já pressão. E portanto o J.B. Bickerstaff se calhar está a pensar
que tem uma equipa que encaixa bem nos Celtics, mas eu acho que ele tem que se preocupar muito com os Orlando Magic, porque eu, se fosse o Jamal Mosley, a palestra que dava eu antes fixava do o jogo 5 inicial, o 5 final dos... ou mostrava highlights dos últimos minutos daquele jogo 82 dos Cavs e dizia, eles estão a fazer isto porque acham que nós somos fracos, somos piores do que eles. É mesmo aquela motivação quase de criar ali a vontade da vingança. Eu tive o prazer de ver esse último período. Eu tive o prazer, sim. Olha, foi quando na viagem para baixo, para Lisboa. E eu estava a ver, eles só para quem possa não ter visto, eles terminaram o jogo com o 4 postes, o Tristan Thompson. E um jogador 2A, o Emoni Bates. O Emoni Bates, e era o Damian irmão Jones. do Larry Nance, o Damian Jones, e quem era o outro? Mais um. Os últimos... O irmão do Evan Mobley, não? Exatamente. O Isaiah Mobley, exatamente. Eles terminaram com 4 postes e um 2A. Os últimos 5 minutos, eles foram assobiados constantemente pelos adeptos. Pelos próprios adeptos. Eles só tinham uma jogada que era, e isto é incrível em 2024, as jogadas dele era isolamento do Tristan Thompson. E não era isolamento do género no post, era ele trazia a bola. Era ele que trazia a bola. Uau. Era ele que pegava na bola e ia logo tentar um isolamento. Eu acho isso terrível. ridículo por parte do treinador que define isso e dos jogadores que se dão a esse se eles tivessem ganho, eles tinham ido para terceiro, só para terem essa noção. E disseste-me que a equipa era os Boston Celtics. Eu acho que faz todo sentido. Boston depois da fase Celtics, regular. porque limparam a fase regular. Já há quem defenda que se eles perderem mais do que eventualmente 2 jogos até à final, será uma vergonha. Que é hardcore. Mas esta própria pressão que eles acabam por colocar em si mesmos, por força da fase regular quase perfeita que tiveram, vai estar sempre em cima da cabeça deles e portanto não podem vacilar. Olha, os meus 3 é os Bucks como organização, mas é engraçado que estávamos a falar e agora eu acho que os Cavs até estão mais pressionados, porque se eles perdem na primeira ronda, o Donovan Mitchell é imediato. Mas vamos aos Bucks. O jogador que eu tenho... quem era o meu jogador? Eu disse, esqueceu-me, não foi? Paul George, exatamente, PG-13, juntamente com o James Harden, então os dois. E o treinador... já me esqueci também. Big Joe. O Joe Mazzulla, exatamente. Na relação com o Joe Mazzulla, é um bocadinho aquilo que o Ricardo disse sobre os Celtics, não há dúvida nenhuma. Em relação ao Paul George e ao James Harden, nós não sabemos o estado do Kawhi, vamos assumir que o Kawhi estará em algum ponto da série disponível, não esteja no primeiro, no segundo estará. Paul George e James Harden são 2 jogadores que são free agents para o próximo ano. O Paul George tem uma player option que deve não ativar. Portanto, eles querem dinheiro. Esta equipa ser eliminada na primeira ronda vai muito contra isso, apesar de eles já terem renovado com o Kawhi. Estamos a falar de 2 jogadores que, se não vão ganhar o max, vão andar muito perto disso. Mas eles próprios, acho que eles gostam de estar juntos e poderão querer alinhar contratos, vão para um pavilhão novo, deve haver muitas promessas também por baixo da mesa do Steve Ballmer. Claro que sim, coisas que estão aí. Mas ele já podia ter renovado e não renovou. Pois é verdade, não é? Já houve a intenção de renovar por parte da equipa, não é? Exatamente, e portanto ainda não renovou. Logo a seguir, quando o Kawhi renova, toda a gente assumiu que daqui a mais 2-3 dias é o Paul George. Sim, eles chegaram a dizer mesmo que estavam em conversas, mas que ainda não tinham chegado a um entendimento. Portanto, o Paul George eu não ficava chocado que o Paul George saísse. Nada. A Filadélfia, portanto. Por exemplo, há aí outras equipas. E portanto, e a nível de equipa, os Milwaukee Bucks despediram um treinador que tinha 30 vitórias e 13 derrotas. Era o segundo melhor recorde da NBA. Mas não tinha respeito ao balneário. Empatado com os Minnesota Timberwolves. Portanto, os Milwaukee Bucks, se calha ser eliminados na primeira ronda pelos Indiana Pacers, vão ter de responder para isso. Quem tem mais pressão nestes Bucks? Doc Rivers, porque chegou e a equipa fez um pior registro e não melhorou. Eu acho que é o GM. Damian Lillard, porque agora terá que carregar um fardo ainda maior. Giannis, porque exigiu tudo e mais alguma coisa, a equipa fez tudo o que ele pediu e enfim... Eu acho que é o front office. O GM não fez tudo o que as estrelas quiseram. Fez tudo. E isso pode lhe custar o trabalho. Portanto, o GM fez tudo o que o Giannis pediu. E isso pode lhe custar o trabalho. Portanto, ele vai ter uma pressão muito grande. Obviamente o Giannis terá também, mas o legado do Giannis em Milwaukee está seguro. O legado do Damian Lillard como jogador está seguro. O legado do Doc Rivers como treinador é um lixo. Mas... não há nada que possa fazer a não ser ser campeão para mudar. Campeão 7 anos seguidos. Olhem, vamos às séries playoff. Vamos começar no Oeste. Vamos começar com Cavs Orlando. Nós falámos aqui já um bocadinho sobre a série.
Cavs fizeram especificamente de propósito para calhar com Orlando, apesar deles não terem total certeza que Orlando ia ser o quinto, porque na altura que eles perdem o seu jogo, Orlando ainda estava minimamente equilibrado com Milwaukee. Exatamente. Eles não quiseram foi jogar com Miami ou Filadélfia. Eles não quiseram isso. Pronto. Esta é a série que eu acho que mais terá jogos. Eu não ficava chocado com poucos pontos. Exatamente, que vários dos jogos desta série terminassem 2 boas defesas, top 10. Exatamente, abaixo das ataques com problemas. Abaixo dos 100 pontos. Nós falamos de duas equipas que jogaram 4 vezes, 2 igual, ainda que só numa das vezes é que os Cavs tenham tido o seu 5 inicial, digamos assim. Tiveram uma temporada muito, muito difícil. Como tu disseste bem, Cavs são o 16º melhor ataque, a 7ª melhor defesa. No clutch, e eu gosto muito de usar o clutch para prever playoff, porque os jogos de playoff são muito mais jogos clutch do que propriamente fase regular. Os Cavs descem para 20º melhor ataque, o que é terrível para uma equipa que tem os jogadores que eles têm. 15ª melhor defesa, o que também não é particularmente inspirador. Por outro lado, os Magic, 22º melhor ataque. 3ª melhor defesa. Não é? Estamos aqui a falar de duas equipas que têm matchups muito engraçados. Sim, o Suggs vai andar agarrado ali ao Suggs e vamos ver quem agarrado ali aos 2 bases, e depois temos os jogadores interiores que também vão ser matchups o matchup entre o Banquero e o Evan Mobley vai ser muito interessante. Vai ser giro. Eu estou a torcer pelos Orlando Magic porque sou totalmente contra aquilo que os Cavs fizeram. Se me pedis uma previsão, eu acho que os Cavs vão ganhar esta eliminatória. Acho que sim. E vão ganhar, na minha perspectiva. Porquê? Porque os Cavs, apesar de terem baixado a sua eficiência defensiva esta temporada em relação ao ano anterior, isso também terá acontecido por causa das muitas lesões. O Evan Mobley teve muito tempo de fora, enfim, foi uma equipa que até jogou melhor durante várias fases da época, enquanto os jogadores estavam lesionados. O Garland e o Mobley, quando estiveram fora, sim, encheram aquilo de atiradores, Donovan Mitchell como base principal, Jared Allen a controlar, fazer uma época quase de All-Star, mas a verdade é que continuam a ser uma das melhores equipas da liga a defender o pintado, e tendo em conta, são a 4ª melhor, e tendo em conta a ausência de atiradores do outro lado, a necessidade gritante que eles têm de marcar no pintado, eu acho que a Orlando vai ter muitas dificuldades para conseguir gerar em 5 contra 5 em meio campo, e ainda por cima sabemos que o ritmo diminui quando chegamos aos playoffs. Até posso ajudar aqui com um outro dado. Os Magic são, de toda a liga, a única equipa da liga que tem uma percentagem de lançamentos de 3 pontos abaixo, não é percentagem de conversão, é percentagem de lançamentos tentados do global abaixo de 30%. São a única equipa. Sim, tem 29%. Portanto, a sua dieta de lançamentos é muito mais área pintada. Em cada 10 lançamentos, são menos de 3 saem da linha dos 3 Exatamente. pontos. É miserável. E é por isso que eu acho que os Cavs vão ganhar. Os Cavs são a 7ª equipa que mais lança de 3 pontos, ou seja, vai haver noites... Tu tens muitas opções. E vai haver noites em que... Tens o Jalen Suggs agarrado ao Donovan Mitchell, mas podes pôr o Garland a criar, e tens o Niang, e tens o Max Strus. Exatamente, vai haver noites em que o lançamento de 3 pontos dos Cavs vai levar o jogo para um nível pontual que o Orlando não vai conseguir buscar. Exatamente, eles não conseguem acompanhar. Olha, são duas das piores equipas a nível de pace, 27ª, 24ª, portanto, se partirmos para o playoff, se calhar vamos ter aqui, Chico, as duas piores equipas de pace no playoff. Portanto, eu diria que vamos ter aqui jogos abaixo dos 100 pontos. Mas eu estou a ouvir a discursar. Eu não percebo se vocês estão entusiasmados para este série ou não. Não, zero. É que eu estou. Não. Eu gosto da narrativa que se criou por causa desse jogo. A narrativa sim, o jogo em si. Eu vou-te dizer se vou ficar entusiasmado se Orlando ganhar um dos 2 primeiros jogos em Cleveland. Aí vou ficar entusiasmado. Porque aí muda porque eu aí acho que... estou a imaginar o Cole Anthony ir lá para dentro numa noite e a marcar 6 ou 7 triplos e ia mandar umas bocas para o banco do outro lado, ou festejar na cara do JB Bickerstaff. Certeza que isso vai acontecer. Porque o banqueiro tem-se usado muita expressão do dog. Eu acho que ele tem isso, e eu acho que ele vai... Tem um caniche dentro dele, não é? Tem um caniche, pelo menos um caniche, veremos se aumenta o tamanho. Olha, eu acho que muito desta série vai estar ligado ao joelho do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell, nessa entrevista que eu falei há bocadinho, ele garantiu que está a 100%. Eles estão com muitos jogadores em dúvida, é aquela dúvida pré-jogo. Mas... Eles vão jogar todos. A questão é que o Donovan Mitchell, apesar de ter feito uma reta final relativamente bem, quando ele regressa da lesão, ele recebe aquela injeção do PRP, portanto não ficou particularmente brilhante. Eu acho que se ele não estiver a 100% vai ser muito complicado para eles. E acho que as tabelas vão ser o mais importante, porque estamos a falar de duas equipas que dominam as tabelas defensivas. É engraçado que os Cavs
tem 2 bigs, não há muitas equipas que jogam com 2 bigs, mas não são uma equipa que domine totalmente o seu ressalto defensivo. Porque depois há uma grande diferença hoje em dia com a mudança da dieta de lançamento, lá está como vocês referiram, dos triplos, cada vez os ressaltos são mais longe são ressaltos longos e os bases deles são pequenos. São pequenos, exatamente. E por sua vez, os Orlando são a segunda melhor equipa a controlar esta eles têm jogadores grandes no geral. O Franz Wagner é um base muito grande, tem o irmão, o Moritz Wagner, que é um extremo muito grande. São todos mesmo os pequenos como o Suggs são raçudos que vão a correr atrás das bolas todas. Qual é a tua previsão para esta série, então? Pois, eu concordo com vocês que Cavs são favoritos. Eu acho que vai acontecer, vão ganhar os Cavs, mas não sei porque tenho um feeling que Orlando vai surpreender. É um feeling. Eu gostava que sim. Eu gostava. Eu acho que Orlando 30 minutos de Jonathan Isaac em todos os jogos. Ele jogou 28 no último jogo. Eu gostava muito. E vai ser o MVP desta série. Isso vai ter muito impacto vai. na série. Jonathan Isaac, tendo em conta como jogam os Cavs, muito de pick and roll, penetração, kick out, seja o Garland, seja o Donovan Mitchell, tu poderes ter o Jonathan Isaac a defender esse pick and roll é totalmente diferente do que teres o Wendell Carter, ou quem quer, ou o Banquero, é totalmente diferente. Portanto, vamos ver. Eu acho que ainda assim os Magic têm uma... Normalmente tu precisas de dar ofensivamente para acompanhar o teu adversário. Eu acho que os Magic não têm essa mudança, digamos assim. Portanto, vamos ver. Quem tem essa mudança são os Indiana Pacers. Os Indiana Pacers vão jogar com os Bucks. O dado que eu te queria dar há bocado, as equipas jogaram 5 vezes, não é muito normal, elas jogaram no in-season, por isso é que é 5. 4-1 para os Bucks. Alguém imagina qual é o mínimo de pontos que os Pacers marcaram nesses jogos contra os Bucks? O mínimo. Mínimo, vai 130. O mínimo de pontos. Não, eu ia dizer mais ou menos isso, agora vou 122. 5 jogos que eles jogaram um contra o outro, mesmo quando perderam, os Pacers nunca marcaram menos de 122 pontos. Olha, não só isso, os Bucks este ano sem Giannis, 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e perderam e sofreram mais 23 pontos por cada 100 posses de bola sem o Giannis nos 172 minutos em que houve Lillard, Middleton e Brook Lopez. Portanto, com os outros 3, 23 pontos a mais sofridos por cada 100 posses de bola. Senhora. Nos 53 minutos em que não houve Giannis contra os Pacers, 59 pontos a mais para os Pacers no conjunto dos 53-59? 53-59. Atenção, mas há aqui um pormenor importante e eu acho que se calhar a discussão pode partir daí, não sei se concordas. Estas duas equipas jogaram 5 vezes antes da troca do Pascal Siakam e antes da mudança de treinador. Sim. A mudança de treinador é interessante porque os Bucks, quando trocaram o treinador, era transição defensiva incrível. Sim. Incrível, melhor. Sim, melhor. Mas não é isso que eu ia dizer. Há aqui um dado que eu sabia mais ou menos do dado, mas quando o vi, chocou-me. Quando os Bucks trocaram o treinador, basicamente é meio da época, porque o Griffin faz 43 jogos, o Doc Rivers faz 39. Portanto, mas ela por ela no meio. Os Bucks eram o 6º melhor ataque quando trocaram o treinador. Eles só com o Doc Rivers terminaram em 18º. Como é que isto é possível? Houve lesões, mas como? Como é que é possível? E a defesa não é particularmente... A transição sim, melhorou. E isso pode ser muito importante, porque esta equipa joga em transição. Os Pacers. Mas a defesa passou 19ª melhor defesa, o que é chocante. Como é que o Adrian Griffin tinha apenas a 19ª melhor defesa, mudou para 15ª com Doc Rivers. Ou seja, também não foi aqui um impacto muito grande. O que é... Mas o ataque preocupou-me. É verdade que houve ali lesões, o Lillard não jogou alguns jogos, o Giannis não jogou alguns jogos, mas 18º melhor ataque. Isto aqui... O Damian Lillard sozinho devia conseguir ser o 10º melhor, melhor ataque. Mas ele jogou muito mal a fechar a temporada. Sim. Não é? Uma das chaves desta eliminatória pode ser aquele que se auto-intitula Mr. 94 Feet, que é o Patrick Beverley. Porquê? Porque ele defende a 28 metros do campo, não é? No comprimento a 28 metros. E será determinante, apesar de a mudança que o Doc Rivers fez nos últimos jogos da fase regular, de tirar o Malik Beasley e meter o Beverley no 5. Tira mais triplo, coloca menos espaçamento. Sim. A verdade é que, e retira certamente confiança ao Malik Beasley, mas é verdade que para conter o Tyrese Haliburton terá que haver muitos minutos de Patrick Beverley. Eu acho que há uma diferença que é para mim importante nessa troca, que é, tu para jogares com o Malik Beasley, tu tens que, o teu ataque tem que criar para ele.
Porque ele, para lançar alguém, vai ter que haver uma jogada. É sempre catch and shoot, não é? Certo, mas vai ter que haver uma jogada, seja Sim, uma jogada a pensar, dar a Malik Beasley. E eles, se calhar, não quiseram isso. E o Beverly dá um bocadinho mais uns pick and rolls um bocadinho mais imprevisíveis. Um ball handler ali, Sim, não é? dá mais confusão, mas sim, eu acho que não vai fazer. Ele vai ter que se agarrar ao Tyrese Haliburton, mas vai cansá-lo. Eu acho vai que haver necessidade de mais criação para além do Haliburton. Os verdade, Pacers não mostraram isso ao longo deste ano. há duas coisas que eu acho Perderam que a são... Mathurin do banco, portanto são muitos pontos que perdem do banco. Vamos ver se os Bucks... Os Bucks são obrigados a ganhar os 2 primeiros jogos, até para comprar mais tempo de descanso para o Giannis. Eu acho que essa é a chave, não é? Giannis. Eu acredito que os Pacers podem ganhar a série mesmo com Giannis. Acredito que os Bucks não têm hipótese de ganhar a série sem Giannis. Claramente. Mas há outra coisa. O Tyrese Haliburton melhorou na reta final da temporada, mas acho que esta semana pode ser decisiva para ele recuperar a explosão que vimos até à primeira lesão, não é? Sim. E tu falaste da questão do Siakam. Há aqui uma coisa muito interessante, que é o Siakam fez 42 jogos pelos Pacers. Ele foi trocado e fez metade da época. Depois da troca com o Siakam, os Pacers mantiveram-se como a segunda melhor defesa. O segundo melhor ataque. Foram sempre o segundo melhor ataque atrás de Boston. Mas, depois da troca por Siakam, eles conseguiram subir até 17ª melhor defesa. Eles eram a 24ª. Pois. Ou seja, eu não estou a dizer que o E Siakam... agora é um jogo de matchups e é um jogo mais pausado. Exatamente. Sim, Miles Turner, Siakam. Há aqui fatores para a equipa poder desempenhar melhor nesse lado do campo. E há outro. Durante a fase regular, os Pacers lideraram a liga nos lançamentos permitidos dentro do pintado. As equipas contrárias fizeram 56% dos seus lançamentos dentro da área restritiva. Quem é o jogador da NBA que mais pontos marca no pintado? É o líder dos afundantes da liga. Giannis. De longe, Giannis Antetokounmpo, que não vai jogar no início da série. Portanto, está tudo montado para os Pacers poderem, de facto, limpar esta série. Limpar, não é dizer Claro, 4-0, sim, atenção. Ganhar esta série. Chico, normalmente, e estamos a ver isso com o Kawhi, tu quando tens uma estrela, tens uma semana para, no fundo, preparar. Se calhar já chega, não? Tens uma semana para preparar. Normalmente o que é que tu fazes? Tratamento, round the clock tratamento, o dia todo. Vamos ver no dia do jogo se ele consegue, não sei o quê. O que aconteceu aqui foi, a 5 dias do jogo, eles disseram, não, ele não vai estar no jogo 1. O jogo 2 é... Isso é preocupante, não é? Quando muito as equipas preocupante. não deixam a dúvida aos Exatamente. adversários. E o jogo 2 é 2 dias depois. Portanto, eu acho que eles jogam primeiro no domingo, depois jogam logo na terça. Se eles sabiam na terça-feira passada que o Giannis não ia estar no domingo, eu diria que há muito poucas probabilidades de ele estar na terça-feira. Eu já li alguns analistas a dizer que há rumblings, portanto, há rumores de que ele pode falhar a primeira ronda toda. Quando eu estava a ver o jogo em diferido, o jogo enquanto se lesiona, e estávamos a falar, e eu disse, são 4 semanas. E normalmente são 4 semanas. Especialmente onde ele agarrou a perna. Pois. Portanto, 4 semanas, estamos a falar, falhou 2, vai falhar ainda 2. É quase a primeira ronda toda. Acho que dependerá, lá está, como o Ricardo disse, do que aconteceu nos 2 primeiros jogos. Se É verdade, se eles perdem os 2. Se eles perdem os 2, eles vão acelerar aquilo ao máximo. E pode ser pior a emenda do que o cimento, não é? Pois, mas depois lá está, depende muito do que é que eles desenharam como objetivos para esta fase final. Obviamente eles querem ganhar, isso nem sequer está em quem. Mas eles percebendo que a equipa não está a dar o clique, se calhar há ali uma gestão diferente de expectativas. Isso não me parece mesmo nada. Olha, Shams Charania, não sei se posso acrescentar aqui em direto, diz que Giannis pode falhar 2 a 4 semanas. É isso? É isso. A partir de agora. De agora? 2 a 4 semanas. Então, diz isso agora? Foi há 13 minutos. Então, mais vale então eles basicamente não contam com ele. Talvez tenha sido lá no Run It Back, qualquer coisa. Eu tirei as notificações do Twitter por causa dos jogos do... Pois foi, porque eu não queria que me dissessem os resultados e então tirei as notificações. Olha, eu acho que sem Giannis eles não vão ter hipótese de ganhar. Eu concordo contigo. Eu tinha essa dúvida por causa, lá está, da timeline do regresso do Giannis. Eu acho que ele regressando, por causa dessa questão dos matchups, faria toda a diferença. Acho que o Miles Turner vai ter um papel interessante, porque o Miles Turner eu sinto sempre que se perde um bocadinho neste estilo de jogo dos Pacers, e eu gosto muito do Miles Turner. Contudo, sem o Giannis, o Miles Turner ganha ali toda uma liberdade diferente de... Mais ou menos, ele vai ter que andar em cima do Brook Lopez, não é? Vai, mas o Brook Lopez acho que foi dos jogadores que mais evoluiu naquela alteração que houve dos postes da NBA, porque o Brook Lopez antes não lançava e agora é dos postes que mais triplos faz. Mas é diferente ter que
correr um bocadinho atrás do Brook Lopez, que parecendo que não corre muito e muito tempo, e andar ali sempre para trás e para a frente com o Giannis, é diferente. E por isso é que estou contigo, com esta timeline estou mais virado para os Pacers conseguirem uma surpresa entre aspas. Eu acho que essa timeline é desastrosa para os Bucks. A timeline é 2 a 4 semanas desde a lesão, Pois, esta às desde a 4 lesão, semanas. Mas toda a série está em risco. É isso, se ele falhar as 4 semanas, perde sério. Não é? Agora, imagina que eles levam isto a jogo 7, se calhar aí já forçam o regresso dele. Sim, mas mesmo assim, quem vai regressar a jogo 7, um mês sem jogar, ritmo nenhum, pô, é sempre Olha, um risco muito grande. Outro jogador que também está com um risco muito grande é Joel Embiid. Tu estás a gostar das transições? O Joel Embiid, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, não sei se ficaram com a mesma impressão do que eu. O Joel Embiid pareceu muito mal fisicamente no play-in. Gostaste daquele ajoelhar depois do lance não livre? percebi, o que é que aconteceu? Eu acho que Quando o lançamento vai curto e depois caiu. E depois ajoelhou-se a Jorge Jesus, não é? Exato, boa, cuidado. Referências de futebol. Referências de futebol. Gostava muito que ele ia pôr a música do Ajoelho, vai ter que rezar. Não conheço essa música. Como não? Não conheço. Não era esta a música que te deixava com não no é, início do não podcast? é, Tinhas pedido que te faltava não uma é nada essa música. Não, é chato. Olha, os Knicks ganharam 3-1 a série fase regular, mas o Joel Embiid só jogou um. Apesar de, nesse jogo, curiosamente, os Knicks amassaram. E as vitórias foram por 36, 27 e 14. Eu nem sequer tirei dados dos 76ers porque não vale a pena. Não vale a pena. Eles não tiveram. Quando tiveram o seu 5 inicial, era o melhor 5 inicial da NBA. O 5 inicial pós-troca, portanto, com o Nick Batum no 5 inicial, com o Maxey, com o Melton, o Embiid e o Tobias Harris. Entretanto, já chegou o Kyle Lowry, entretanto... o Buddy Hill. Entretanto, chegou o Buddy Hill e, entretanto, o Joel Embiid falhou meia época por lesões. O pace que esta equipa tinha, com este 5 inicial, com o Joel Embiid, se esticássemos a época para 82 jogos, eles tinham feito 65 vitórias. Obviamente, não fariam, mas claro. O pace era para 65. Tinham 31-8 nos jogos em que ele participou. Exatamente, o que deixaria à frente até dos Celtics. Exatamente. A questão é, o Joel Embiid pareceu muito mal fisicamente neste jogo. Vocês ficaram com essa ideia? Pareceu muito mal. Questões em relação a esta série. Seria ideal para os Knicks poderem acelerar o jogo para cansar o Embiid, atacar o Embiid, obrigar o Embiid a defender, até envolvê-lo numa defesa de bloqueio direto. Eu envolvi em tudo. Em tudo. A questão é que os Knicks são a equipa com o pior pace da liga. Os Sixers são a segunda. Portanto, são equipas que estão preparadas para jogar em playoff e jogar na lama. Eu também não tirei dados de Filadélfia, mas trago dados de Nova Iorque. E trago-te este dado. O Brunson, nos jogos, esta temporada, fez 29 pontos de média, com 48% de campo e 40% de 3 pontos. Nos jogos contra os Philadelphia 76ers, nesses 4 jogos, baixou para 22 pontos de média, 40% de campo e 30% de 3 pontos. Sabes porquê? Não sei se foi o de Anthony Melton que andou em cima dele. Foi porque sempre que... Porque não fui ver esses jogos outra vez. O Brunson teve muitas dificuldades em... o Brunson gosta de espaço quando sai do pick and roll. Pois. E não conseguiu. O de Anthony Melton é excelente a navegar bloqueios. É talvez o melhor. E agora vamos ver, porque também não tem estado bem fisicamente. Ele nem sequer jogou play-in. Nem jogou play-in. Mas vamos ver se não há aqui um joker chamado Kelly Oubre Jr., porque Kelly Oubre tem mostrado coisas muito positivas, mas na verdade eles têm vários corpos para atirar para cima dele. Até o próprio Batum, que está a ganhar a corrida ao Tobias Harris. O Tobias Harris foi tão mal. Em termos ofensivos. Até o próprio Batum pode criar algumas dificuldades ao Brunson. Eu estou curioso com o Lowry. Eu gostei muito de ver o Lowry no encaixe com o Jimmy Butler. É verdade que o Jimmy Butler estava também limitado. Tem um cãozinho dentro dele, não tem? Eu gostei muito de ver. Eu acho que o Lowry vai andar em cima do Brunson. É o matchup que eu estou mais curioso nesta série. Eu acho que esta é das séries que mais apelativas em termos da intensidade que vamos ver em cada jogo, porque as duas equipas jogam muito à base de ir à lama, como vocês referiram, e eu estou muito curioso para ver o Hartenstein com ali a chatear o Embiid. O Embiid vai já anda a tentar comprar algum crédito junto dos árbitros a dizer que o outro que ele vai querer sacar muitas só faltas. quer sacar faltas. Portanto, e depois mas o Embiid, entre Mitchell Robinson e Hartenstein, muita gente para dar pancadinha. Eles têm 48 minutos de bons centros. Desculpa, Francisco. Não, mas depois ao lado com o Embiid, vocês referiram por causa da questão, ele diz que está cada vez melhor e que está a ser monitorizado. Agora, eu honestamente, pelo discurso, porque fui ver as declarações, não percebi se aquilo era para também suavizar pouco claro, a não ia pressão. dizer que estava mal, não é? Não, mas podia dizer perfeitamente obviamente foi uma lesão difícil, mas estamos a Mas evoluir. é engraçado porque ele quando regressa da lesão, ele parece não ao nível de quando teve a lesão, mas perto, mas depois de se ter lesionado outra vez, sim.
falhou ali 2 jogos. Depois é que eu fiquei... Foi um Ele não step joga a back, fase... Portanto, no último jogo da fase regular, onde eles podiam fugir ao play-in, ele não joga. E neste jogo, a quantidade de vezes que ele teve agarrado ao joelho, mesmo até quando é lançamentos livres, não dele, dos colegas ou dos adversários, ele está ali com a mão no joelho, várias vezes a baixar a proteção do joelho e estar ali a massajar. Vamos ver, acho que é uma série que, sim, é verdade, a saúde de Embiid será determinante. Estou curioso para ver a estratégia defensiva dos Sixers em relação ao Jalen Brunson, se vão manter um homem só, ou se vão saltar para 2 contra 1, porque depois não há ali muitos ball handlers secundários, Mas há muitos atiradores. mas há atiradores. E eu acho que se, em vez de meterem um dos postes a dar bloqueios ao Jalen Brunson, se meterem o Donte DiVincenzo a dar bloqueios ao Jalen Brunson, como vemos cada vez mais bloqueios entre bases, bloqueios entre extremos, Claro. ser a primeira válvula de escape, o Donte DiVincenzo, que tem drible, mas que de 3 pontos está a lançar um nível de um Klay Thompson em épocas boas, vamos ver o que é que vai sair dali, porque o OG Anunoby pode tentar agarrar-se ao Tyrese Maxey, apesar de não ter velocidade, mas no 5 contra 5 em meio campo, e são as 2 equipas que mais lançaram esta época nos últimos 6 segundos do relógio dos 24. Portanto, se o jogo abrandar e isso não é bom para o Tyrese Maxey, vamos ver se o OG também não pode ter um papel na defesa. Sim, eu acho que o Max vai ter uma série muito complicada, porque a quantidade de jogadores que eles lhe vão pôr à frente vai ser difícil. Olhem, saltando aqui para o Oeste, Clippers Dallas, temos aqui uma série absolutamente tremenda. Tu já falaste um bocadinho da questão de Dallas. Tudo o que seja para analisar Dallas tem que ser pós. Eu nem vou ao trade deadline. Eu vou ao pós 5 inicial definido. Gafford, PJ Derek Washington, Jones. Derek Jones, Irving e Luka. Desde que eles fizeram isso, desde o momento em que eles trocaram fizeram essa troca, eles foram o segundo melhor ataque e a melhor defesa da NBA. Não estamos a falar propriamente de 2 jogos, estamos a falar de 20 jogos. Exato. Se esta equipa for o segundo melhor ataque e a melhor defesa da NBA, como é que tu vais contra isto? É verdade. O John Schumann, que também gosta muito de números, como sabes, analisou o pós-trade deadline e excluiu os últimos 2 jogos, que foi os jogos que eles abdicaram. Exatamente, eles abdicaram desses 2 jogos. Eles passaram de 22ª para a 5ª defesa da Liga nesse bloco pós-trade deadline, não apenas desde que estabilizaram os 5, mas mesmo só desde o trade deadline eles estabilizaram nesse lado do campo. E nós já vimos em anos anteriores o Jason Kidd com equipas que pareciam não ter mão de obra para garantir boa defesa, ter bons desempenhos no meio campo defensivo. Exatamente. Esta equipa parece estar montada para ser competente no meio campo defensivo. E depois no ataque se calhar tem um dos 2 melhores jogadores ofensivos da Liga, portanto, e que se houver ali uma tentativa de 2 contra 1, se não houver defesa individual a funcionar sobre Luka, tem um segundo ball handler, que se calhar é o segundo melhor ball handler que a Liga também tem. Sim, eu estou curioso para ver quem é que vai encaixar não no Luka, no Kyrie. Eu acho que eles vão lhe atirar o Paul George. Eles vão deixar o Terrence Mann no Luka para começar e vão atirar o Paul George para cima do Kyrie, e o Kyrie qualquer matchup ele destrói, mas também é mais difícil para ele. Portanto, sou curioso, acho que vai ser. O estado de saúde do Leonard é essencial também. Claro. E será muito interessante vermos jogos que vão até ao final. Quantas vezes é que o Leonard vai defender o Kawhi, que foi o que eles fizeram. O Luka. Desculpa, o Leonard a defender o Luka, o que é um matchup incrível. Vai ser. Mas ele não vai defender o jogo todo, que ele não vai aguentar. Último período. O último período, exatamente. E portanto aí ver e ver como é que eles vão defender o Luka. Sim. Normalmente o Tyronn Lue não gosta de entrar em rotação, portanto não costuma mandar segundo jogador. Mesmo quando o Luka estava a arrebentar com os Zubac, ele nunca fazia double team. Ele confiava no jogador e confiava que a rotação estendo segura e ele ia ganhar vantagens daí. Portanto vamos ver. Portanto estou curioso, e eu fui ver um dos jogos desta fase regular. Sabes quem é que defendeu o Luka para começar? Os Zubac. Ou seja, para dizer, ok, queres bater os Zubac 1 contra 1, bates os Zubac 1 contra 1. Se quiseres uma troca, vais trocar e vais ficar a ser defendido por outro jogador. Ele que marca 60 pontos, se os outros não fizerem nada. Já falámos um bocadinho, não é? Tu falaste da situação do Luka Doncic e do Irving. Eu falei da questão do Paul George e James Harden. Portanto, acho que é uma série que tem muito. E eu diria que quem ganhar esta série vai ter depois um matchup interessante a seguir, com eventualmente o Standard, mas já vai começar a olhar para Denver na final de conferência. Sim. Eu acho que qualquer equipa que passa a primeira ronda vai olhar para a final de conferência. Não, mas neste caso são 2 equipas que eu vejo
a poderem ser perigosos. Sim, e seria Se os Lakers passarem, não perdem a seguir. contra o Standard. Contra quem for. Não é ok. contra o Standard. Não, mas eu honestamente eu comprava uma final de conferência entre Luka e o Jokic. Jokic, os amigos. Ainda por cima, eles depois faziam ali umas conversetas para planear as próximas épocas em conjunto. Mas não, Em Dallas ou em Denver? vejo mais em Denver. Ok. Vejo mais em Denver. Ok. Boa sorte. Boa sorte. Não, mas não estou a dizer que vai acontecer, mas mesmo eu acho, por causa da pressão que falei, acho que esta é a Revenge Team, como me referi, torna mais interessante ainda. Mas só sobra o Luka. Dessa Revenge Sim, Team. Só o sim, Luka sim, e o Hardaway. Sim, mas o sentimento está lá. O Jason Kidd, como vocês referiram muito bem, eu acho que deve-se dar muito mérito, porque a equipa não jogava praticamente nada no arranque da temporada, bastou ali 2 trocas e uma troca no 5 inicial, como referiste, e parece uma equipa diferente. Eu refiro sempre... Eu fiquei chocado com eles serem a melhor defesa pós 5 inicial. Eu admito que não tinha estado na cabeça, mas também me surpreendeu. Agora, é uma equipa que eu não estava à espera que rendesse tanto, porque eu refiro sempre isto. Parece que o talento à volta do Luka é pouco para o jogador que é o Luka. E, no entanto, estamos a falar disso, da melhor... Sim, da não há dúvidas que se eles pudessem, não era o Derrick Jones Jr. ou o Dante Exum que andavam ali. Exato, não é? mas a verdade é que está a funcionar. Funciona. Ainda há pouco Eles fizeram com que aquilo funcionasse. Sim. E isso é um mérito espetacular. E os Clippers, por outro lado, é aquela equipa que todo o início da época nós dizemos, esta equipa tem um potencial para finalmente bater os Nuggets. Os Clippers têm uma época absolutamente estranha. Portanto, eles começam muito bem, trocam o James Harden muito mal, depois tem ali o mês de Voltam janeiro muito bem outra onde vez. pareciam que iam ser campeões, em janeiro, e depois a seguir ao E agora All-Star tremem. terrível. Mas isso tem sido o habitual, que nós não sabemos o que esperar Sim, dos Clippers. mas pode ser só mental. Não Pode. foi só uma vez que o Tyronn Lue apertou com eles, Mas por não levarem aquilo muito a sério. E o Tyronn Lue normalmente dá-se bem com os playoffs. É ótimo em playoffs. O Tyronn Lue é ótimo em playoff. Ele no ano passado, o que ele conseguiu fazer sem o Kawhi e sem o Paul George naquela primeira série contra os Suns foi impressionante. Exato. E este ano parecem estar melhor equipados. Sim, teoricamente sim. Eles são o 5º melhor ataque desde a troca pelo James Harden, são a 19ª melhor defesa e são a pior equipa em transição defensiva, o que é Colocas normal. muita parte da pressão no James Harden? Coloco mais no Paul George. No James Harden, eu acho que... Imaginando que o Kawhi está saudável. Imaginando que o Kawhi está saudável, eu acho que o Paul George tem mais pressão. Acho que o James Harden... Ele já passou tanta vez por esta pressão. Mas não de ser terceiro jogador. E não se costuma dar bem? Não vai ser Não se chamado, costuma dar bem. não vai isso. ser Ou seja, chamado à chapa muitas vezes. Mas quando for ele vai ter que aparecer. Quando ele terminar com 8 pontos e 12 assistências e disser, ok, o meu trabalho aqui está feito, Sim, o pessoal desde vai que dizer, eles ganhem não há problema. Não, mas eles vão precisar. Porque eu acho que esta série se vai decidir no lado defensivo de Dallas. E o lado defensivo de Dallas porquê? Porque tu tens Luka, tu tens Kyrie Irving, portanto tens 2 jogadores para atacar. Tu não vais atacar o Luka no post, porque ele é maçudo, mas vais atacá-lo em trocas. E vais atacar o Kyrie Irving em todo o lado que puderes. Claro. Portanto, Paul George, Kawhi, vai sobrar alguém. E o que sobra é James Harden e o seu two-man game com os Zubac. Portanto, eles vão precisar que o James Harden... Eu não estou a dizer que eles vão precisar que o James Harden faça 40 pontos. Eles vão precisar que o James Harden faça mais do que uma vez 20 pontos. Masterclass bloqueio direto. Exatamente. Eles vão precisar disso. Porque os encaixes que eles têm para o Kawhi e para o Paul George não são brilhantes, mas são efetivos. E, portanto, vai sobrar. E eu sobrar, eles vão ter que castigá-los no bloqueio direto entre os Zubac, que também têm dado limitado, eles vão precisar disso. Portanto, eu acho que o James Harden vai ser chamado à chapa. E se ele fizer muitos 2 em 11, vai ser complicado justificar um contrato depois no final do ano. Olhem, Timberwolves, Suns, eu acho que os Suns vão ganhar esta série. Sim. Também estou com esse. É lá. Eu tenho Phoenix em 6. Em 6? Em Ok, 6? então pode ser. Eu acho que vai a 7. Ei, cara, tu 7. Eu gosto de jogos. Os Suns ganharam 3 jogos na fase regular. Sim. 3-0. 3-0. E Estão muito bem equipados para atacar o Rudy Gobert. Envolvê-lo em bloqueio direto, se ele defender em drop, lançam de meia distância. Os Wolves foram a equipa que, nos minutos de Gobert, menos permitiu triplos e lançamentos dentro da área restritiva. Porque na área restritiva estava lá o Defensive Player of the Year, o mais que provável Defensive Player of the Year, e no perímetro os jogadores arriscavam precisamente porque tinham a âncora lá atrás. E, portanto, houve muitos lançamentos de meia distância. Vão jogar contra a equipa que tem 3 dos melhores lançadores de meia distância da história do jogo. Que são ainda por cima... Dois, vá. E um que também lança E um bem, que também não se porta mal. Vão procurar muito essa solução, claro. Se eles arranjarem formas de conter a meia distância, então vão abrir o Grayson Allen, que lança 45% de 3 pontos. É verdade. E isto vai ser um match. Eu acho que
vai ser um matchup onde a equipa conseguir colocar o seu estilo de jogo na partida vai ganhar. Pois, são estilos muito diferentes. Porque tu podes fazer isso que tu estás a dizer e perder o jogo na mesma. Claro. Porque do outro 2 lado... em 2. 2 em 2, e do outro lado há outra coisa que é, tu para fazeres isso provavelmente não podes ter o Nurkic no campo. Pois. E para não teres o Nurkic no campo, tu do outro lado, a cada Vais vez abdicar de muita coisa. que os Minnesota ganharem, a percentagem de ressaltos ofensivos vai ser enorme. determinante, claro. E portanto tu podes fazer isso, e podes fazer isso brutal, e o Devin Booker e o Kevin Durant podem terminar com 40 pontos cada um a lançar como ano passado. exato, 20 em 21 e perdes o jogo na mesma. Vai ser giro ver quem é o primeiro treinador a abdicar do plano e a ajustar para ver se o Frank Vogel vai estar confortável a não ter o Nurkic durante muito tempo no campo, e se o Chris Finch vai estar confortável a não ter o Rudy Gobert. Porque tu podes não ter o Rudy Gobert e mesmo assim controlar as tabelas, porque Sim. o Karl Anthony Towns está Claro, lá Miles e os Reed. outros que lá estão também estão lá. São grandes. Anthony Edwards. E há outra coisa que é O Jaden McDaniels. é verdade que nós já vimos esta equipa dos Clippers rebentar, já vimos os Clippers rebentarem com o Rudy Gobert em espaçamento, é verdade, mas nunca vimos o Rudy Gobert a jogar com Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Alexander Walker, que são Jogadores compridos. que saem muito bem dos bloqueios. Claro. Portanto, é muito curioso esta série, mas ainda assim, eu vou Suns. Eu também vou. Apesar dos Suns serem a pior equipa da liga no quarto período. Mas os playoffs são um bicho diferente. Os playoffs são 4 períodos São um bicho de quarto diferente. período. São um bicho diferente. Olhem, muito bem, então estamos todos... Guardaste o melhor para o fim, não é? Eu acho que os Lakers vão ganhar um jogo. Vamos perder. Denver em 5. Também tenho Denver em aqui. 5. Estás a ver? É isso, Estás a ver? Denver em 5. Vamos ganhar um jogo, vamos fixar mais uma bandeira. Não é fácil. Sim, agora que vão tirar as dos Clippers, Não é podes fácil. fixar as que quiseres. Quais é que são as diferenças? Estão a ganhar 3 jogos aos Nuggets esta época, se quiseres umas liçõezinhas. Nós também ganhámos 3 jogos ao Thunder esta época. Desde quando é que os Lakers não ganham as Nuggets? 2022. Mas foi dezembro, Pelo menos não foi em janeiro. 2022 não é? foi há 2 anos. Foi em dezembro. Pelo amor de Deus. Mas foi no final de 2022. Olha, deixa-me só dizer isto. Fizeram uma pergunta no vosso podcast de Bola ao Ar e o Diniz respondeu de uma forma que eu achei errada para com a pessoa. Quando ele disse que, quando o homem disse, achas que a diferença pode passar pelo D'Angelo Russell? Sim, E sim. ele gozou com ele. E eu acho que a diferença pode mesmo passar pelo Pode D'Angelo passar. Russell. Passar se ele for para o banco e vier o Gabe Vincent. Não. Eu Não gostaste do jogo do Gabe Vincent? gostei daqueles 8 bom. pontos, mas Bom. gostei do facto de ele ter lançado menos de 20% desde que regressou da lesão. Sim, mas isso... 20%? Como é que é possível? Os playoffs são um bicho diferente. É esse é que me preocupa. O que tem que lhe fazer é vestir-lhe uma camisola dos Dos Miami Miami por por dentro, baixo exatamente. das Olha, deixa-me só dizer isto. É engraçado que, e isto é um bocadinho estranho, os Lakers, desde o All-Star Game, são o 4º melhor ataque da NBA. Eu nunca pensei dizer isto. E também nunca pensei dizer que eles são a 23ª melhor defesa. Como é que é possível? Os Lakers no ano passado fizeram exatamente o contrário. Foram a Exato. melhor defesa após o All-Star Game e um dos piores ataques. E agora estão... E viveram disso. E agora, ou seja, apesar de serem as mesmas equipas, são os novos Lakers que vão defrontar estes Nuggets. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Gostaste de ver LeBron a assumir Zion no jogo do play-in? Pelo menos a ter essa iniciativa? Gostei, o que eu não gostei foi de ver o LeBron completamente roto Pois, no jogo play. estar a levar com o Zion durante 40 minutos tem esse impacto. Mas os playoffs são um bicho diferente. E o LeBron nos playoffs também muda Deus o queira, chip, não é? Deus queira, Também Deus muda o chip. Isso vai permitir-lhe certamente ganhar um jogo. Eu acho que sim, eu acho que o 4-1 é garantido. Olhem, deixa-me só dizer isto. Os Lakers, eu acho que a série pode passar pelo D'Angelo Russell, não porque acho que ele vai decidir a série. Acho que se ele se conseguir manter um campo defensivamente, pode ser essencial para os Lakers. Porque ofensivamente desbloqueia muita coisa. Exatamente, é ele que dá o spacing. Portanto, dá o spacing, consegue criar sozinho os seus próprios lançamentos como mais ninguém consegue naquela equipa. Eu tenho um número interessantíssimo sobre esta série. São duas equipas que lançam pouco. os de Lakers 3 são pontos, a pior equipa. a pior, e os não, Nuggets... desculpa, são a segunda pior, atrás do Magic. Estás a falar da eficácia, Não, de número percentagem de triplos tentados. tentados. Sim, sim. E os Nuggets são a terceira. Portanto, são equipas que lançam um pouco de 3 pontos. Mas os Nuggets são a única equipa da liga que tem um registro positivo quando perde a batalha dos 3 pontos. Isso é impressionante. Pois, com o Jokic 18 faz vitórias, 15 derrotas. Ou seja, os lançamentos curtos
vão ter muito impacto nesta série. E conter o Nikola Jokic e conter aqueles curls do Jamal Murray que depois vai lançar de meia distância. Os lançamentos de meia distância curtos vão ser determinantes nesta série. Não vão ser tanto os 3 pontos. Porque mesmo os Lakers não ganharam os jogos de 3 pontos, mas tiveram 20. Foi a equipa que mais jogos conseguiu vencer perdendo a batalha dos 3 pontos. Ganhou 23, perdeu 28 ou 29, mas ganhou 23, foi a equipa que mais jogos ganhou. Agora, os Nuggets têm um registro positivo. Mesmo perdendo a batalha dos 3 pontos. Deixa-me só dizer isto, eu disse isto no ano passado, a série no ano passado foi perdida pelos Lakers por 2 razões. Primeiro, porque no quarto período os jogos ficaram sempre equilibrados, foram sempre clutch os jogos, e aí os Nuggets são monstros. Mas os Lakers perderam porque eles não conseguiram conter o Jamal Murray. O Jamal Murray terminou a série contra os Lakers com 32 pontos de média, 32.5 pontos de média. Como é que ele está agora? Ele não estava meio tocado? Sim, mas essa é a questão. Não foi só os 32 pontos de média, ele fez 53% de campo 41 de 3 pontos e 95 da linha de lance livre. A lançar 12 vezes 3 pontos. Só há 11 jogadores na história da liga que fizeram este tipo de eficiência em playoffs, numa série de playoffs a marcar pelo menos 30 pontos. Sim, é impressionante, ele foi impressionante. Os Lakers não conseguiram, o Jokic, tu nunca vais conseguir contê-lo. O que os Lakers não conseguiram conter foi o two-man game. E porquê? Porque os bases dos Lakers não são bons a defender. E eles continuam os mesmos bases. Mas vamos ver os minutos sem Jokic. Porque o Christian Brown estagnou. Sim, e o Peyton Watson, vamos ver. Eles têm 5 ver o que é que dá em playoffs. Já não moram lá Bruce Brown e Jeff Green. O D'Angelo Russell terminou o ano passado a série contra os Nuggets com 6 pontos de média. Se esta série terminar com 16 pontos de média, eu consigo ver um cenário onde os Lakers ganham 2 jogos. Tem que jogar mais do que uma parte apenas. É verdade, em 23 minutos. 23 minutos. Olhem, sim, é isso. Sim. E não há Bruce Brown. Bruce Brown fez a melhor série dele contra os Lakers. E mesmo o Jeff Green dava muito jeito por causa da questão do tamanho. Que era muitas vezes ele que fazia aquele falso. Vocês estão-me a começar a convencer que dá para os 3. Que dá para quê? Para 3 jogos? Para 3. 4-2. 4-2. 4-2 eu acho que tem que ser... 4-1 é o... Acho que é razoável. 4-2 tem que ser o teu máximo objetivo. 4-2 penduras a bandeira. Eu lá vou no Staples. Temos demasiadas bandeiras. E agora temos que meter mais uma por causa do in-season. Olhem, quem é que é a vossa aposta para ganhar o Oeste? Olha, não tínhamos falado não sobre isso. Não, eu vou Denver. Eu vou Denver. E tu? Eu vou Denver. Mais difícil, vais ter que ir Denver. Não, eu vou Denver. Ok. Eu acho que os meus standards, graças aos... Preferias jogar com os Pelicans ou com os Kings na primeira ronda? Partindo do princípio que Zion não joga a primeira Partindo ronda. do princípio que o Zion, graças ao Ricardo, o Ricardo deixou-me um pouco menos otimista. Eu neste momento ia para Pelicans, na viagem para cá ia com Kings. Eu ia para Pelicans também. E no Oeste, Boston? Eu vou-te ser sincero, eu acho que os Knicks têm uma equipa que podia encaixar e dar muitos problemas a Boston. Agora, o trajeto que Boston vai ter nestes playoffs de passeio e as dificuldades que os Knicks vão ter, Filadélfia, e se passarem eventualmente Indiana ou Milwaukee, não se sabe, eu acho que vão chegar já muito cansados, eventualmente com algumas mazelas físicas, a uma final. Portanto, eu acho que Boston tem todas as condições. Compramos Boston-Denver na final. Boston-Denver era uma final do caraças. Era uma final do caraças. Eu compro Lakers de Boston. E depois Denver em 4. Não. Estou a brincar. Não sabes porquê? É porque dizem que eu sou hater dos Celtics, tinha que apertar com eles. Tu és hater de muita coisa. Eu sou hater de muita coisa. Tens muito ódio nesse teu coração. Eu sou conhecido como hater de ex-jogadores do Thunder. Westbrook, não é? Não sou hater do Westbrook. Eu é que sou hater do Westbrook. Não, tu uma vez recebemos uma mensagem nas redes sociais do Afunda a rasgar-te de... Aliás, até ires para o lado humano do Westbrook como pessoa. Portanto, vê lá o que é que andas a fazer. Meus amigos, vamos embora? Vamos comer? Sim, pode ser. Estamos com fome, não é? Vamos comer ali aquele malandrinho. Pois é. Mas vamos. É só aqui que eu como aquele malandrinho. E é engraçado que aquilo é de lá. Mas tens que ir ao Porto comer. Mas é. Olha, tenho que vos levar a Pombal. Amigo. Vamos embora. Vamos... quando é que... Eu acho que ia acontecer aí alguma coisa. Há um feriado para a semana, não é? Um feriado importantíssimo. Que é a quinta. Né? Quinta-feira. Portanto, não vamos ter episódio na quinta. Vamos ter na segunda. Aproveitar para dizer que quando estiverem a ouvir isto já estará o nosso giveaway, provavelmente. Exatamente, o nosso giveaway. Portanto, giveaway? Sabes como é que era o nosso giveaway? Eu já lhe contei. Este indivíduo queria que vocês, no ano passado, vocês para ganharem uma camisola grátis. Grátis. Tinham que acertar as rondas, é o bracket normal, mas ele queria também os resultados. O número de jogos. Eu exagerei, eu já ouço. De todas. Já alguém acertasse em tudo. Mas olha, tu na próxima vez organizas tu o giveaway. É que eu só percebi isto a meio.
Eu só percebi que as regras eram Mas estas. chegaram a dar a meio. jersey a alguém? se calhar- Ficou em casa dele. Não, Nem sequer não. comprámos. Então, os Não, Milwaukee mas- perderam logo. Mas Rebentam logo as brackets todas. perdeu todos os concorrentes, perdi o Will por causa do E alguma vez eu pensei que os Lakers chegavam, por Muito acaso bom. meti Lakers na final de conferência. Há camisolas de quem este ano? O que vocês quiserem. Ah, é? É à Nós escolha. é, Pode ser assim. vintage? Calma. Depende do vintage. Depende do vintage. Se quiseres uma do... Dormias em Sacramento? Não se fácil. Ah, sim, arranja? sim, Arranja, se arranja. arranja. Ok. Portanto, podem escolher a camisola. Dormias no Barreirense, não se arranja? Não, isso é parvo. Talvez consiga. Mas a ideia é ser da NBA. Curiosamente, não sei se vocês sabem, tu se calhar não sabes, nós agora temos todas as fotos dos jogadores, temos a possibilidade de ter as fotos dos São os jogadores cromos. época a época, tipo cromos, já foram meter as donomias É verdade. de E todas tam- e- as e estamos os anos do donomias, Barreirense. desde o tempo do Barreirense. Posso- A cara não. dele quando estava no Benfica, Mas podemos dizer que foi o nosso Bruno Simões que pôs as eu fotos. não queria dizer, eu queria que as pessoas pensassem que tinha sido um utilizador. Não, neste caso foi. Não, mas tentada e nós Fui eu vemos e nas ele. redes sociais, está a haver uma grande afluência, é muito giro, porque aquilo fica muito engraçado, principalmente com jogadores que tu. Podes ver tipo o Ronaldo Quando sem era várias miúdo e tem competições. tipo ali uma foto Isso era dele. giro quando- ver depois pós-carreira. O Ronaldo Fenómeno, a maneira como foi. Exato, foi ainda. Agora tem que mas ser mesmo fotografia mesmo panorâmica. no Nemias está muito engraçado porque imagina, puseram lá a foto do Barreirense, puseram no Sim, Benfica, sim, sim. então tu vês toda uma evolução dele, mesmo facial Sim, e muscular E facial. capilar, não é? E capilar. Ele era careca. Era, tinha aquele o cabelo muito curto e agora. Aquela Mas sim, afrozinha. sim. E Isso. está muito fixe. giro. Olha, vamos embora, meus amigos. Vamos Voltamos ao então na malandrinho. segunda-feira, vamos ao malandrinho. Lakers em... Sim. Menos 6. Fuck. Só, se conseguirem fundar 3, mandem-nos um. Lakers will get a chance to take